muito egoísta, muito autocentrada. Deus fez o sacrifício, morreu na cruz do Calvário para que eu tenha paz, carro, apartamento, um bom casamento, uma saúde perfeita, casa, comida, um mestrado, um doutorado e pouco de dinheiro. Né? Um dinheiro que dê para viver um luxo. Só que nós nos enganamos. Nós fomos ressurretos em Cristo Jesus para coisas bem diferentes disso. E a palavra de Deus diz que maldito o homem que espera em Deus somente nessa vida. Só para as coisas dessa vida. E qual é o meu papel como ressurreto na vida cotidiana e na vida existencial? Trazer o reino de Deus e a vida de Jesus Cristo para a minha vida, viver de tal forma que eu transmita esse caminho a outras pessoas. Então, quando a palavra diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é um fato mentiroso, fantasioso, não é uma fábula. É que a proposta de Jesus Cristo é fazer morrer o velho homem. A gente diz que a simbologia disso é no batismo. Que o velho homem morreu no batismo. Alguns creem assim. Mas o velho homem morre todo dia. Aleluia. Por quê? Porque ainda nós estamos vivendo sobre a presença do pecado. Não mais sobre o poder dele. Não mais sobre a condenação. Mas a presença dele a gente convive. Irmãos, é doloroso dizer, nós somos pecadores cotidianos. Mas a outra contrapartida, nós já estamos ressurretos com Cristo. Resta a nós aprender a fazer valer a presença do Espírito Santo em nós. Nenhum de nós, sozinho, consegue se manter fiel a Cristo Jesus e viver a vida de Cristo Jesus. Só com o socorro do Espírito Santo e com a obra dele nos nossos corações. Eis aí a ressurreição cotidiana. Não pensem que isso é um processo fácil. Colossenses 3,15. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Uma conjunção adversativa. Se já vos revestistes com Cristo, se já ressuscitastes com Cristo. Há uma condição. Eu posso ou não ter ressuscitado com Cristo Jesus. Mas o que vai comprovar isso é a vida de Cristo em mim, vivendo em mim, eu vivendo o Cristo em mim. Agora, a gente tem que fazer uma reflexão. Será que as pessoas veem Cristo Jesus em mim? Será que eu busco as coisas lá do alto? Porque isso muda o foco. Nós vivemos dentro de um sistema
capitalista competitivo, extremamente opressor, e nós somos cobrados, externamente e internamente. Metas, expectativas, projeções das pessoas sobre nós. Então, eu tenho que dar uma resposta social, eu tenho que ter uma boa manutenção, eu tenho que. E todo o nosso foco fica voltado para a materialidade. Ou se não todo, boa parte dele. E por que ele diz que pensai, se você está ressurreto, pensai nas coisas lá do alto? É porque essa vida aqui é passagem. Não se iluda. Ninguém vai viver a eternidade dessa forma como nós vivemos. Nós temos uma ilusão de que somos eternos aqui. A morte é uma coisa hipotética. Quando ela é tão presente quanto o pecado. Porque a morte é um produto do pecado. Assim, é lutar contra a corrente. É conviver uma tensão constante entre o ainda não ser, o já ser agora e o deixar de ter sido. E essa é a proposta da fé. Fé não é o caminho que é indicado para a gente seguir a Jesus. E qual é a definição de fé que a gente tem na Bíblia, em Hebreus? É a certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Eu prefiro essa tradução. Vamos lá. Você tem fé que você vai ressuscitar um dia? Tá. Você tem fé que Jesus Cristo já ressuscitou? Amém. Se você diz isso, há algo bem comprometedor. Você precisa provar o que você está dizendo, vivendo Cristo. As pessoas usam muito no nosso meio uma expressão dar lugar. Dar lugar é se afastar para que o outro apareça. O dar lugar, originalmente, é eu sair de cena para que Cristo Jesus apareça. O quanto de Cristo se manifesta em mim e na minha vida? O quanto do Cristo ressurreto tem em mim? A vida só tem um sentido. Conhecer a Deus e honrá-lo como Senhor. Mas nós damos tantos sentidos à nossa vida. Os seres humanos vivem crises existenciais. Chega um certo momento da vida em que eles se perguntam: qual o sentido de eu estar aqui no planeta? Para que serve isso? Correr, trabalhar, estudar, se o que me espera lá adiante é a morte. É uma das coisas que permeia o pensamento de muitos suicidas. Eu vou morrer de qualquer jeito. É um desencanto. É uma falta de esperança na alma, no coração. É a morte. Nós olhamos para os suicidas, que também é uma doença, um processo, para os viciados,
para os dependentes químicos, para todas essas pessoas com uma carga muito grande de preconceito e burrice. Em primeiro lugar, porque não é plano de Deus para ninguém isso. Depois, qualquer um que passa por isso é simplesmente por ser humano. Mas nós não entendemos que parte do processo de cura somos nós. Nós que devemos e necessitamos apoiar, cuidar, zelar, ser Cristo na vida do outro. Cristão, na verdade, significa um pequeno Cristo. Mas um pequeno Cristo ressurreto, não morto, não crucificado. Nós somos chamados a ser Deus em ação. Nós somos chamados a ser Cristo Jesus ressurreto, vivendo em mim e atuando em mim. E Jesus Cristo disse, eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvá-lo. Aleluia. E nós não temos o direito de julgar. Mas nós nos arvoramos. E queremos tomar o lugar de Deus. Pior, nós não temos o direito de condenar. E nos arvoramos disso. E o único que podia fazer isso pagou o preço, perdoou. E na ressurreição, Jesus Cristo manifesta todo o poder de Deus. Havia um plano traçado, onde Satanás tinha certeza absoluta de que ele tinha o trunfo na mão. O trunfo que ele tinha era destruir os planos de Deus. Deus criou o projeto humano, os seres humanos, e ele veio com tudo para cima do projeto humano. Mas com tudo que havia de pior. Eis que eu vou destruir a bondade de Deus. Eis que eu vou destruir a onipotência de Deus. Eis que eu vou destruir. Vou jogar com todas as armas que eu tenho, com toda a sujeira. E ele fez. 1/3 dos anjos do céu caíram na lábia dele. Adão e Eva caíram na lábia dele. E muitos de nós ainda hoje caem na lábia dele. Mas sabe que ele quebrou a cara? Ele não contava com a ressurreição. Ele não contava com a ressurreição. Ele já tinha visto ressurreição. Há 2 textos que falam 1º e 2º Reis. Uma da Sulamita e outro do filho de um comandante. Mas aquelas pessoas que ressuscitaram, voltaram a morrer. Mas a morte não venceu no caso de Cristo. Porque ele ressuscitou e nunca mais vai morrer. Sabe por quê? Porque esse é o plano original de Deus. A morte foi um acidente. Mas na onipotência do Senhor, ele surpreendeu. Ele surpreendeu num ato de amor, onde ele entregou o próprio filho para morrer pelos nossos pecados. Quando Jesus Cristo diz na cruz, está tudo consumado, ele diz, está tudo pago. Está tudo resolvido. Mas pensa que o diabo ficou contente? Ele não acreditou. A grande decepção de Satanás foi a glória de Deus. Cristo Jesus ressuscitou ao 3º dia. E mais,
Ele multiplicou essa ressurreição, colocando em nós o seu Espírito. Então, se nós já passamos da morte para a vida, já ressuscitamos com Cristo Jesus. Apocalipse. Alguém me diga o tempo, por favor. Tem quanto tempo ainda? Infelizmente, a gente vai ter. Apocalipse 26. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Serão discípulos com uma nova vida, livre da morte eterna. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele. Justos são aqueles que seguiram a Cristo por fé. Esse é um processo que tem começo, meio e fim. O começo é quando Cristo Jesus, o Filho de Deus, encarna e se faz homem. É algo estrondoso, algo escandaloso. O Deus do universo tomar a forma humana. É um processo de identificação e de assumir a natureza humana no grau mais exponencial que possa existir. Mas, ao mesmo tempo em que Cristo Jesus se fez homem, Ele abre o caminho para que o homem volte a ser a imagem e semelhança de Deus. Então, se Ele é o Deus homem, nós podemos ser homens Deus. Como, Luiz? Que heresia é essa? Sim. O Espírito Santo é Deus. E Ele mora dentro dos homens que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele não disse que faria templo e morada? Então, se Jesus Cristo ganhou dupla natureza, nós também ganhamos dupla natureza. Só que no caminho inverso. Ele de cima para baixo e nós de baixo para cima. Agora, entre chegar lá e de onde nós viemos, tem o aqui e agora. E esse aqui e agora é um momento existencial. O que você manifesta de Deus? O que você manifesta de Cristo? Você perdoa como Cristo? Você ama como Cristo? Ah, Luiz, eu nunca vou conseguir. Não. Exatamente igual, não. Mas você reproduz isso? Nós precisamos usar de todas as bênçãos que Deus já colocou à disposição. O Sermão do Monte deixa muito claro. Os conselhos todos que a gente encontra nos livros paulinos, nas cartas, mas principalmente no Evangelho. Evangelizar sua própria vida. A minha vida é evangelizada, a sua vida é evangelizada. Que evangelho você vive? Que evangelho vivo eu? Ou não faz parte da minha vida? Ou eu sou só um vermezinho carnal que digo, eu controlo tudo, eu posso tudo, eu tenho, eu quero, eu. E Deus fica onde? O convite é para nós deixarmos o ego debaixo do poder de Cristo. O convite é nós deixarmos os nossos achismos debaixo do poder de Cristo.
de deixarmos o nosso gênio, o meu jeito de ser, a minha forma de julgar, de avaliar, de condenar. Quando não, pior ainda, demonizados. Matar, roubar e destruir. Todas as vezes que nós matamos, roubamos ou destruímos, em todas as suas formas, não é só assaltar, não é só pegar um martelo e quebrar, é roubar a paz dos outros, roubar a dignidade dos outros, matar a reputação de alguém, destruir os sonhos e planos de alguém, destruir a dignidade humana. Quem faz isso está demonizado. Está vivendo a vida do demônio aqui na terra. Nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos nos converter todos os dias. Nós precisamos guardar o nosso coração, a nossa língua, guardar a nossa ira, a nossa violência, tudo debaixo do poder e da mão de Cristo. Eis aí a questão existencial da ressurreição. A ressurreição não foi um ato meramente histórico que aconteceu só naqueles 3 dias que culminou na ressurreição de Cristo Jesus. Não. Ela se estende à vida de todos aqueles que se dizem cristãos. E sem mais delongas, nós precisamos ter uma consciência. Precisamos viver de tal forma que a gente possa dizer: já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. De tal forma que todas essas impurezas e mentiras que nós mentimos para nós mesmos caiam por terra. Que nós possamos entender que não foi um fato histórico, nem que só vai ser uma coisa futura. É no momento presente. É no aqui e no agora. Que Deus tenha misericórdia de nossas almas e nos ajude. Naquela multidão só ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Mal terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença o mundo fez. Eu lembro seu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, que apesar dos meus erros refez,
já te neguei. Por vezes quis ver